Olha aí, pessoal, os dois alienígenas do governo Lula de novo. E eu sempre trato desse ponto aqui no canal. O senhor Fernando Haddad e a senhora Simone Tebet, embora tenham todas as ressalvas que nós devamos ter com eles, de fato pessoas oportunistas, aliadas com o que há de pior na economia brasileira, na política brasileira de forma geral, enfim, há muito o que se criticar nessas duas figuras aqui, mas que de fato elas não parecem combinar com o governo Lula, isso é verdade. E o que aconteceu foi o seguinte: os dois fizeram uma reunião ou participaram de uma reunião aí e tudo mais, cujo objetivo maior é colocar panos quentes, dar uma amenizada nos ânimos do mercado. Você viu Bovespa caindo, o dólar subindo, disparando por conta de maluquices do governo Lula de maneira geral. Então, esses dois meio que organizaram um vazamento de informações, deram uma declaração aqui e outra ali, para dizer que, na verdade, o governo Lula está trabalhando na contenção de gastos, né? Pois é, acredita nisso quem quer, mas vamos dar uma olhada nessa história, ver essas informações. Só que antes, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho, com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então, o que acontece? Hoje, quinta-feira, dia 13 de junho, dia que eu estou gravando este vídeo, o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e a Simone Tebet fizeram uma reuniãozinha ali e tudo mais, né? E depois fizeram um discurso à imprensa, dando a entender o seguinte, né? Que o governo vai intensificar essa agenda de revisão e corte de gastos. Então fizeram a reunião logo pela manhã e na sequência revelaram numa coletiva de imprensa e tudo mais que o governo estaria trabalhando nesse sentido, né? Por que eu chamo esses dois de alienígenas no governo Lula? A gente sabe bem a história. Haddad já foi o candidato do Lula no passado, quando o Lula estava preso. Simone Tebet foi adversária do Lula nas últimas eleições, tomou uma surra nas urnas como previsto e se bandeou para o lado do Lula para conseguir um carguinho que ela ganhou e que ela mantém até agora. Uma coisa impressionante, eu diria. Eu achei que essa senhora fosse rodar mais cedo, sinal de que o partido dela tá forte na base do Lula, né? Mas, então, esses dois têm aí o seu grau de oportunismo, tem o seu grau de, convenhamos, se aliar ao Lula é uma coisa terrível, né? Só que a verdade é que, comparados com outros nomes do governo Lula, outras figuras dentro do PT, principalmente desses partidos satélite, a galera lá mais aguerrida, mais da foice do martelo, o núcleo duro do partido do Lula, dos partidários do Lula principalmente, aquele grupinho fechado do Lula e tudo mais, comparados com essa gentalha toda, esses dois aqui são ortodoxos econômicos, né? O que outras pessoas do PT defendem é o gasto total e restrito, a máquina de imprimir dinheiro para fazer o voo da galinha. A gente já viu isso acontecendo no passado e a gente sempre acompanhou a pressão que esse pessoal tem feito para que as coisas sejam facilitadas para o Lula. A Gleisi Hoffmann, ela só faz pedir controle de estatais, controles de empresas, fim da autonomia do Banco Central, corte brutal nas taxas de juros. Olha que loucura, que insanidade que essa mulher está pedindo. Imagina se isso fosse colocado em prática. E tem outros, o Capitão Cueca é assim também, e mais uma tonelada de pessoas. O fantasma do Guido Mantega sempre rondando o governo. O que esse cara está fazendo por aí ainda é impressionante. Então, olhando para isso, para essa realidade, com o que dá para trabalhar em matéria de PT, poderia ser muito, muito, muito pior o que nós temos no gabinete ministerial do Lula. Poderíamos ter um ministro da Fazenda muito pior que o Haddad, um ministro do Planejamento muito pior que a Simone Tebet. Eles, pelo menos, entendem que a questão fiscal é importante, o governo tem que frear um pouco a história. Ok, o Fernando Haddad meio que desencanou da questão dos gastos, aqui ele está só
fazendo o discurso que tem que ser feito e tudo mais. Ele já desencanou disso, mas está trabalhando pelo lado da receita, pelo menos, né? E a Simone Tebet bate nessa tecla de corte de gastos sempre. E falou da desvinculação dos benefícios previdenciários do salário mínimo e outras coisas que não são sequer bem recebidas junto ao PT. Mas então, o que foi falado nessa entrevista para os repórteres ali de forma em geral, para a imprensa, né, é que existe uma equipe formada dentro do governo aí que já está focada na revisão de gastos públicos. Só que ele afirmou que essa equipe agora vai trabalhar com mais intensidade nesse objetivo aí. E vamos lá, essa história já foi ventilada antes. Existe essa promessa, essa lenda, eu diria, de que tem uma equipe trabalhando em prol de cortes de gastos no governo. Como é que isso aqui funciona? A equipe providencia ali uma lista enorme de coisas que podem ser cortadas, que podem ter o seu gasto reduzido ali, e apresenta isso para o governo, de forma que o governo tome aí algumas decisões, portanto, né? Mas aí o que o Haddad está falando aqui, neste mês de junho, essa equipe, e ele falou vamos, né? Ou seja, ele deve estar junto com essa equipe aí. Essa equipe vai trabalhar de forma mais intensa no mês de junho para que eles consigam elaborar um orçamento de 2025 melhor. E, sim, meu amigo, eles já estão nessa parada do orçamento de 2025, né? O ano tá voando aí bastante, né? Então, segundo o Haddad, essas equipes estão dando uma força grande nisso aqui, né? Fazendo uma reavaliação ampla, geral e restrita das despesas do país, e que ele e a Simone Tebet estariam agindo bastante sintonizados em prol desse objetivo de fato aqui, né? Então ele falou que os gastos primários e tributários e também o gasto do Banco Central precisam ser revistos, né? A Simone Tebet obviamente assinou embaixo do que o Fernando Haddad falou e afirmou aqui que, ao contrário do ajuste via receitas, que já está no limite do aceitável, ninguém consegue mais pagar impostos aqui no Brasil, é um absurdo, os empresários estão abrindo o bico. Agora, o Congresso Nacional devolveu uma MP que tratava de uma piora na questão tributária, devolveu a MP sem analisar, bateu lá, falaram, não, pode voltar para trás, ninguém quer isso. Então, a questão das receitas já está exaurida. Só que a Simone Tebet afirmou aqui que hoje existe uma ampla margem para rever despesas, ou seja, ela está falando de um cardápio de alternativas aqui, né, nas palavras dela, um cardápio de alternativas muito grande e que deve ser muito interessante, sem dúvidas aí, né? Só que, segundo ela, isso não foi levado para o presidente Lula ainda. Certamente não foi, não terminaram os trabalhos, não tem por que apresentar isso no momento. O mais interessante do ponto de vista estratégico é conseguir o máximo de propostas, levar isso lá, dar aquela exaurida mesmo na paciência do Lula para conseguir alguma coisa. É aquela estratégia que o Paulo Guedes falou lá atrás, né? Que ele pedia 10 para conseguir 5, já mirando um grande corte da maior parte desse cardápio, desse tal cardápio da Simone Tebet, de fato, né? Então, ela defendeu, inclusive ontem, né, a Simone Tebet, antes dessa reunião acontecer aqui, ela defendeu a revisão de gastos com o seguro-desemprego, com o benefício de prestação continuada, o BPC, com o abono salarial e com a previdência dos militares. Então, tudo isso aqui vai entrar nessa agenda da Simone Tebet de cortes de despesas, né? E, obviamente, aqui, né, claramente, vai sobrar para o trabalhador, né? Seguro-desemprego menor, ou menos parcelas, ou regras mais complicadas, um PIS, né, um abono salarial com regras diferentes ou simplesmente extinto. Paulo Guedes queria acabar com o PIS no passado, né? Acabou não rolando, mas é bem provável que isso seja colocado. Vai ser engraçado ver o Lula aprovando esse tipo de coisa, mas possível porque muita gente não se lembra disso, mas as pioras na regra do seguro-desemprego, conforme elas valem hoje, surgiram na época do segundo governo da Dilma Rousseff.
assim que ela assumiu o segundo mandato. E, na verdade, as regras que ela criou via MP foram afrouxadas pelo Congresso Nacional. As regras da Dilma eram piores do que as que estão vigorando, né, atualmente, estão em vigência atualmente. Mas, então, é claro que a Simone Tebet tem esse olhar, volto a dizer, ela é um extraterrestre dentro do governo Lula. Ela está ali mesmo por uma questão oportunista e apenas isso, né? E o Haddad também tem consciência de que é necessário partir para esse lado aí para conseguir algum resultado fiscal. O grande problema é que tudo isso aqui precisa passar pelo crivo do presidente Lula. E ele não está nem um pouco interessado nisso. O discurso do Haddad e da Tebet deu uma acalmada no mercado. Parece que o dólar caiu um pouquinho, Bovespa subiu um pouquinho aí e tudo mais. Só que a realidade vai bater na porta muito em breve. O Lula vai dar um sonoro não para essas coisas aqui, vai causar toda aquela celeuma de sempre. O PT vai bater no Haddad ainda mais, vai bater na Simone Tebet, vai criticar a base aliada do Lula, de sorte que talvez nós estejamos vendo aqui não uma solução fiscal para o Brasil, para o orçamento do governo, mas sim os estertores de 2 ministros que estão na corda bamba por conta do seu desalinhamento com aquele núcleo mais duro do PT. Vamos ver até onde essa história vai assim que a gente conhecer esse tal cardápio de corte de despesas da Simone Tebet. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate. Se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima!